Olá, assinante da NET. Estamos no ar com mais uma programação do Visão Geral, que tem a direção do publicitário Fernando Dutra e a coordenação da jornalista Eliane Rodrigues. José Augusto, hoje a gente está com um convidado muito gabaritado. É de peso, viu, Eliane? É de peso. Mas, por falar aqui o seguinte, passa para nós. Advogado na área do direito constitucional, advogado civil, gestão pública, estudo superior de gestão pública, Dr. Carlos Alberto Lima. É um prazer tê-lo aqui. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Olha, Zé Augusto, eu que agradeço a oportunidade. Há muito tempo que eu estou devendo isso para a Eliane. A Eliane sempre me cobra e o tempo da gente é curto, porque a gente trabalha sempre na área do direito público, assessorando vereadores, prefeitos, e isso faz com que a gente tenha que correr, não só aqui em Anápolis, mas em outras cidades. Isso faz com que o nosso tempo seja meio escasso. Mas eu prometi para ela que um dia eu vinha e estou aqui. Está cumprindo, viu, José Augusto? Está cumprindo. José Augusto, antes da gente entrar na nossa pauta, eu quero fazer uma pergunta para o doutor José Augusto, doutor Carlos. Quem dera. Doutor José Augusto. Quem dera. Profetizando. É isso mesmo, ele falou certinho. Só antes da gente começar na pauta, você deixa eu fazer uma perguntinha para ele? Por favor. Fora da pauta? Por favor. Como que você analisou as eleições da OAB deste ano? Esse ano foi uma eleição totalmente diferenciada. Nós tivemos algumas questões que antes, vamos dizer, sujavam as eleições, que era a realização principalmente da boca de urna. Você chegava ali na sede da OAB para votar, você acaba... Todo mundo é amigo da gente. Todos os advogados são amigos. Todos os advogados conversam entre si. E você era pressionado ali. Foi diferente nesse ano. Agora, eu acho que foi proveitoso, foi um debate bom, bons candidatos, apresentar boas propostas. Eu acho que a OAB ela tem que oxigenar, ela está necessitando de um oxigênio no sentido de ela aproximar mais dos advogados. Nós temos advogados que está num ar-condicionado, cheio de equipamento, e um advogado que está ali ainda na máquina de escrever. E ele precisa do apoio da OAB. E uma questão hoje que é muito cobrada é a questão, principalmente, da questão da ética, que é a atuação. Porque houve uma mercantilização muito grande da atividade profissional nossa. E isso, de certa forma, atrapalha, principalmente aqueles advogados que estão no início de carreira. Então, para mim, esse debate que teve nessa eleição agora foi interessante e foi importante para o futuro da advocacia no Brasil. Somente no processo das eleições, estamos nos civilizando melhor com a boca de urna? Eu acredito que sim. Eu acho que nós temos que ter claro que não só o eleitor normal, esse que vai na eleição votar, como aquele que vota nos conselhos profissionais, eles têm que ser respeitados na vontade deles. Você tem que fazer a campanha antes, conversar com o seu eleitor, para que ele chegue ali e vote. Igual você chegar ali pressionado, igual fazia antigamente, na porta, na entrada, você vai chegando para votar, vem 10, 20 pessoas em cima de você, você é meu amigo, você vai votar no meu candidato. Então, eu acho que esse tipo de questão é que a gente tem que realmente começar por nós, advogados, pelos médicos, quando for escolher o seu conselho, pelos dentistas, para que a gente possa também cobrar isso. Ainda infelizmente, aqui em Anápolis não acontece, mas infelizmente em algumas cidades do interior ainda é muito forte a boca de urna nas eleições. Era uma tortura para votar, torturava o cidadão. Rapaz, 100 metros, onde você parava o carro, eu chegava 20 em cima de você, e a gente abraçava. Rapaz, você está lembrando, não esqueceu de mim? Que isso, eu estou apoiando o fulano aí, é meu amigo, e o outro vinha cá puxar você pro lado ali. Era um negócio meio escabroso. Quer dizer que esse ano não teve isso. Esse ano não teve isso. Foi tranquilo, né? Foi bom. Tanto é que assim, você chegou, votou e rapidinho, 2 minutinhos, você votou, já saiu e não tinha candidato, não tinha cabo eleitoral, não tinha ninguém pressionando o advogado na entrada na hora de votar. Em todos os sentidos, né? A gente tem que ter o direito, a liberdade, né, José Augusto, de chegar lá tranquilo. Você ganha o voto antes, você não vai ganhar o voto ali na porta. Ali. Então, antes você já teve uma conversa com o candidato, os candidatos visitou o seu escritório, visitou a sua casa, ele te encontrou no fórum, ele conversou com você. Então você já tem, já chega ali naquele momento já definido. Essa pressão ela é desnecessária. Com
Concordo. O senhor hoje presta serviços advocatícios também na Câmara Municipal de Anápolis? Sim, eu sou assessor jurídico, trabalho hoje na vice-presidência, como assessor da vice-presidência, e cabe a nós ali orientar o vice-presidente, orientar as ações dele, enquanto a participação nos debates, nas discussões e principalmente na elaboração de pareceres, todos os pareceres que chegam. Ele é membro da Comissão de Justiça e Redação e também ele é o corregedor da Câmara. Então, tudo isso aí a gente que faz esse serviço. Doutor, de novo eu atropelei você, né? Não, pode ir. Deixa eu atropelar agora para valer. Tá. Doutor Carlos Alberto de Lima, a nossa coordenadora quer saber, e o nosso telespectador também, que quando se fala em eleições, todo mundo fica assim, com os nervos à flor da pele, né? Mais ou menos por aí. Como é que é esse negócio de federação? É uma novidade que está sendo implantada no Brasil. Até hoje, nós tínhamos a figura da chamada coligação. O que era a coligação? O que é a coligação? Hoje só pode coligação para o cargo majoritário, para o cargo proporcional, que seria vereadores, deputados, não pode. Só para o majoritário. A coligação, os partidos se uniam, registrava aquela coligação, acabou a eleição, desapareceu, não existe mais nada. Quem ganhou leva o seu prêmio, quem perdeu vai chorar as mágoas e preparar para a próxima eleição. Com a federação é diferente. A federação é como se fosse um casamento. Mas tem divórcio também, com não? comunhão de bens, sem divórcio. Sem divórcio. Na verdade, é um casamento por um tempo determinado. Você vai casar por 4 anos, que é o prazo de validade. Prazo de validade, que é o prazo ali, no caso, é o caso da legislatura. Então, vamos dizer, o partido A com o B e o C resolve fazer uma federação. Tem que ser nacional. Então, lá em cima, eles vão fazer essa junção dos partidos. Esse partido é criado a federação e esses partidos desaparecem. Ele passa a representar junto à Justiça Eleitoral como sendo um novo partido, tendo a figura de um novo partido. Quer dizer que obedece do município também? No município, município, o Estado e a União. Isso faz com que, como eu falei, é um casamento comunhão de bens por 4 anos, então significa o fundo partidário. Cada partido tem um, ele vai ser o único, ele vai ser vai juntar de todos os partidos naquele fundo ali. As deliberações que vão ser tomadas, tudo, vai juntar tudo, vai virar. E o que acontece? As deliberações dos partidos durante o mandato, quer dizer, terminou a eleição, assume. Lá não vai aparecer lá o que é cidadão do partido tal, não, vai aparecer a federação tal. Isso já vai vigorar esse ano de 2022? Já é permitido nessa eleição de 2022. Já existe, inclusive, uma movimentação no Brasil, principalmente dos partidos de esquerda, de criar uma federação, que seria o PT, o PSB, e outros. PSOL, eles estão movimentando no sentido de se criar essa federação. Isso é uma coisa que em alguns países é utilizada e foi muito bem acatada e foi muito bem, assim, funcionou bem. Então o Brasil está trazendo, através dessa reforma partidária, está trazendo aí essa possibilidade dos partidos formarem essas federações. O senhor, como estudioso do direito, o senhor entende que isso é um avanço? Eu acredito que sim. Porque o que acontece? Quando você votava na coligação, você votava no Zé, o Manuel ganhava. Você fala, mas peraí, eu votei no fulano do partido tal e o outro que ganhou. O que acontece? Isso acaba, porque como ele vai votar na federação, no candidato da federação, e a federação vai permanecer, ela vai funcionar, ela vai ter atuação durante todo o período do mandato, então ele votou naquele grupo, naquela federação, e vai permanecer dessa forma. Doutor Carlos, essa federação vai ter um presidente também? Como é que é? É como se fosse um partido, vai ter o TSE ainda não fez a regulamentação de como vai ser feito isso, mas vai ter registro junto ao TSE dessa federação. Ela vai funcionar realmente como um órgão único, um partido, como se fosse um partido político. Só que, ao invés de usar o nome do partido, usa o nome que vai ser dado pelos membros para a federação. Deixa eu pimentar um pouquinho aqui. Lá no STF tem nada disso. Não. O STF é uma questão interessante. O STF é a Suprema Corte, a Corte Maior, mas a função dela é só de proteger a Constituição. Ela atua, o STF atua apenas e tão somente na proteção da Constituição. Toda e qualquer decisão que fere algum preceito constitucional, que fere alguma coisa da Constituição, cabe ao STF corrigir.
não quero deixar o senhor nem de bermuda curta e nem de saia justa. A Constituição também é protegida? Sim, a Constituição é a lei maior e, como lei maior, ela é o parâmetro que todos aqueles que atuam no direito, seja do advogado, juiz, do promotor, ao membro do STF, do STJ, é necessário observar isso. Tanto é que quando a gente encontra alguma coisa que fere a Constituição, nós temos alguns remédios constitucionais, algumas ações constitucionais que podem ser utilizadas para corrigir aquilo. Qualquer advogado que atua no país, esteja vinculado à Ordem dos Advogados, com autorização para advogar, ele pode propor uma ação que são chamadas as ações constitucionais para corrigir qualquer desvio de conduta de uma autoridade e que venha ferir aí a Constituição Federal. Doutor Carlos Alberto, alguns remédios têm que ser amargos. Tem que ser amargos. É interessante, por exemplo, tem alguns remédios, por exemplo, que o advogado utiliza muito. Nós temos algumas decisões do STF que são vinculantes. E, de repente, o juiz vai tomar uma decisão contrária àquela. A gente já busca, a gente entra com reclamação, chama reclamação constitucional, a gente entra direto no STF para modificar aquela decisão do juiz. Eu já, inclusive, aqui em Anápolis, eu já utilizei dessa ação por umas 2 vezes em momento em que o juiz exarou uma decisão que contrariava frontalmente uma decisão do STF antiga, que já tinha mais de 20 anos que o STF tinha aquele entendimento. Então, diante disso, eu consegui, junto ao STF, a modificação dessa decisão, ou seja, cassou essa decisão. Na linguagem não técnica, são as chamadas brechas? Nesses casos, não são chamadas brechas porque há uma previsão expressa na Constituição Federal das chamadas ações constitucionais. Então, a gente se utiliza daqueles instrumentos que a própria Constituição garante ao advogado, garante ao cidadão para defender os seus interesses e para, principalmente, proteger aquilo que é uma garantia constitucional. Além dessa mudança, teve mais outras nesse processo que vai acontecer agora no ano de 2022? Chamar de reforma política, pode ser chamada? É um remendo, né? Porque toda eleição se remenda um pouquinho. Mas não remenda calça velha. Não, é aquela roupinha que tem um rasgado aqui, o cidadão vai lá, dá uma costurada, né? Como diz o povo da chulear. Vai chulear ali a lei eleitoral. E é interessante que até 1986 existia, toda eleição era uma legislação diferente, aprovavam uma lei para cada eleição. Depois falaram, quando foi em 1994, que é a lei 9.504, não, em 97, 9.504, 97. Em 97 fizeram uma lei que, segundo quem trabalhou na sua construção, falaram, agora vai ser uma lei que vai ser para resolver de vez o problema das eleições, uma lei só. Só que toda eleição eles fazem uma reforma. É uma casa que parece que não consegue consertar ela e colocar ela para funcionar direito. Toda eleição tem que ter uma reforminha na lei eleitoral. Infelizmente é Brasil. Deixa eu perguntar para o senhor, é uma reforma de interesses? Sim. E é interessante que, até conversando esse dia com alguns vereadores, normalmente essas reformas acontecem nas eleições para vereador. Por quê? Faz um teste. Se funcionou, vamos aplicar para as eleições federais. Se não funcionou, nós muda. E o coeficiente mudou alguma coisa? Mudou. A questão que tem hoje, por exemplo, nós vamos ter 2 situações dentro do processo eleitoral. A primeira situação é a seguinte. Feita a eleição, você tira o quociente partidário, que vai ser utilizado do mesmo jeito. Vai pegar os partidos e as federações que concorreu e ver lá quem conseguiu atingir aquele quociente, que é a divisão da quantidade de vagas com a quantidade de votos que o partido e a coligação teve. Aí chega essa conclusão. O que vai acontecer? Para participar dessa divisão, no caso aí no quociente eleitoral, o candidato que pode entrar nessa vaga aqui, ele tem que ter no mínimo 20% do quociente eleitoral. Então, se o quociente eleitoral foi 700, ele tem que ter 70 votos, ele tem que ter 20% daquilo ali. Depois, não conseguiu preencher todas as vagas, sobrou lá 5 vagas, por exemplo, aí todo mundo entra, aí, no caso aí, o que vai acontecer? Todo mundo entra e você vai pegar as maiores sobras e vai fazer com que aí você cobra só 10%. No primeiro momento é 20%, no segundo momento é 10%.
E tem ainda uma questão ainda interessante, é que até hoje, principalmente os órgãos de imprensa, faziam debates com os candidatos proporcionais, fazia com os vereadores, com os deputados e tal, chamava quem eles queriam, os mais próximos. Agora, para você fazer um debate com o candidato proporcional, vai ter que convidar de cada partido, de cada coligação, um. Então, se tiver 10 partidos, o partido vai ter que indicar. Ou seja, vai ser obrigatório essa questão. É uma forma que era uma reclamação antiga, porque só participava, dava entrevistas, só participava de programas jornalísticos, esse tipo de coisa, aqueles que tinham uma proximidade maior com um ou outro repórter. Então, para corrigir isso... Ou então que estava na pesquisa, mais na frente da pesquisa. Também. Aqueles que nem somaram, que não apareceram, talvez nem era convidado. E era interessante, eu vi nas eleições passadas, eu vi muita pessoa ligava, ligava nas emissoras aí, olha, eu sou candidato e vocês me chamaram para falar, eu quero falar minhas propostas. Certo. Agora, não significa que esse cidadão vai participar, mas toda vez que for realizar um debate, é necessário chamar de cada partido, de cada federação que vai tem o mesmo poder do partido para participar desse programa. Não vai gerar ciúme, não, doutor? Com certeza. Você imagina o que é isso. Não fala assim, o partido vai ter que fazer sorteio, porque senão vai chegar e falar assim, o presidente já está apoiando o outro lá, não quer saber de mim, não. Vai ter que fazer sorteio. Aí, se tiver 20 federação e cada federação, não sei quantos partidos são mais ou menos? Hoje no Brasil tem aproximadamente 35 partidos em condições de concorrer e tem mais uns 70 partidos em formação. Certo. Mas vai dar para esses 70 partidos já participar do processo agora de 2022? A Canab deve ter uns 17, 18 partidos registrados em condições de concorrer. Mas como a eleição é estadual, vai basear nos registros dos partidos a nível de estado, né, com os diretórios regionais. Então pode chegar a um número maior um pouquinho. José Augusto, vai ter muita gente, porque você tem que convidar de todas as federações. De todos os partidos e federações. Ciumeira que eu vou te falar uma coisa. Porque o cidadão acha que se ele falar no rádio, se ele tinha 5 votos, ele passa a ter 1.000. E pode cair também, pode ser o contrário, né? Se falar besteira, se ele tinha 5, ele passa a dever. Vai fazer nada, se ele tinha bons, ele vai passar. Mas a ideia que ele tem é que o rádio vai alavancar a candidatura dele, a TV vai alavancar. Não é assim. Ele pode ser que, se o cidadão tiver uma facilidade de comunicação, e principalmente se tiver uma proposta que caia no gosto popular, pode crescer, pode sim. Agora, caso seja aqueles caras chatos que só sabe falar besteira e que só sabe xingar os outros, também não adianta nada. Não adianta nada. E quanto ao tempo? Na TV vai ser proporcional igual às outras eleições? Da mesma forma, não modificou. O tempo da TV vai ser baseado exatamente nas bancadas que cada partido ou federação. A união da federação tem essa vantagem, porque como une tudo, os tempos também vão ser unidos, vão ser somados para aquela federação utilizar o horário eleitoral no rádio e na TV. Certo. Nesse remendo dessa reforma política, como é que fica o quantitativo de candidatos? Essa é uma questão interessante, porque nós tivemos um período em que, quando o partido ia registrar uma candidatura, ele poderia registrar até 200%. Então, vamos usar o exemplo de Anápolis, que são 23 vereadores. Quando era 200%, você podia apresentar 23, 46, 69 candidatos. Então, você juntava todo mundo, o cara tinha 5 votos, 10 votos ali para ajudar na eleição. Na outra eleição, não, 200 está muita coisa, além de você pegar, vamos diminuir, passou para 150%. Então, você passou agora, na eleição passada, foi 35 candidatos que cada partido poderia registrar. Mesmo assim, você fazendo um arranjo aí, pega uns que tem uma quantidade maior de votos, tem que fazer uma engenharia boa. Vou olhar nas eleições passadas, se aquele cidadão teve uma votação boa, a área que ele trabalha, o local que ele mora, esse tipo de coisa assim, fala, isso aqui eu acho que ele dá para ter uns 700 votos. Você monta essa estrutura. Na próxima eleição, você vai poder lançar apenas a quantidade de vagas oferecidas mais um. No caso de Anápolis, assim, para vereador, atualmente são 23 vagas, cada partido, coligação não pode proporcional, ou a federação vai poder lançar 24, isso é 23 mais um. Para deputado estadual, por exemplo, hoje, nas eleições do ano que vem,
pode lançar 41 mais um, vai dar 42. Já deu uma diminuição aí de mais de 20 candidatos. Deputado federal 17 mais um, 18. E a porcentagem feminina, como fica? Permanece da mesma forma a porcentagem feminina, a questão do dinheiro que vai ser liberado apenas para as campanhas femininas. É uma questão que vem sendo aplicada, que tem dado certo no Brasil, é você fomentar através de cotas e principalmente recursos. Porque não adiantava você ter cota, tem que ter lá 10%, 20%, 30% de mulheres, mas você não tinha dinheiro para fazer campanha. Agora não, tem do dinheiro que é destinado para a campanha eleitoral pelo fundo eleitoral, obrigatoriamente uma parcela tem que ser aplicada apenas para as mulheres, ou seja, para as candidatas. E como vai ser a distribuição, que a gente vai saber que está sendo distribuído certo? É o partido que vai... É o partido ou a federação que vai fazer essa distribuição. Só que, na hora dele prestar contas para o TSE, aí ele tem que demonstrar que houve a aplicação daquele recurso para a mulher. Inclusive, já ocorreu alguns fatos aí de partido de registrar ficticiamente uma mulher e ela não fez campanha, não teve voto nenhum, e aí isso aí já gerou prejuízo para o partido, porque a legislação prevê essa obrigatoriedade, e não sendo feito isso aí pode até anular aí o processo eleitoral, é uma questão complexa. Isso é verdade. Doutor Carlos Alberto, lá no nosso gostoso interior, onde se come o frango com piqui, o pessoal costuma comentar que é briga de foice no escuro, não é isso? Exatamente. Esse quantitativo não vai dar uma briga de foice no escuro, não, doutor? Mas a eleição é uma briga de foice no escuro, né? Você vê, no contexto No contexto geral porque o que acontece? O cidadão, ele acredita, todo cidadão, ele pode ter a expectativa dele de voto, se você olhar e falar, esse cara não tem mais do que 5 votos. Para ele tem 2.000. Teve um caso em Anápolis, eu não vou falar o nome da pessoa, mas eu vou contar o caso. O cidadão foi candidato a vereador. Isso em 1982. Ele foi candidato a vereador. Ele pegou um caderninho e saía. Chegava, José Augusto, você vota em mim? Não, voto sim, tá. José Augusto, 1. Eliane, você vota em mim? Vota, tá, 2. O Jair, você vota em mim? Voto, 3. E assim ele saiu, rodou a cidade inteira. Quando ele chegou, o caderninho dele tinha 8.000 nomes. Nossa, tô eleito. Ele falou, tô eleito. Eu encontrei com ele na rua, ali na Avenida Pedro do Rico, né? Encontrei com ele, ele falou, rapaz, eu já tô eleito, agora eu já tô pedindo voto pros meus colegas, vou ajudar eles. Quantos votos vocês acreditam que esse cidadão teve quando abriu as urnas? Porque naquela época abria as urnas e você contava voto por voto. O dele. 17 votos. Nossa. 17 votos? 17 votos. Quem estava com a lista, 8.000 votos, teve 17 votos. Nós tivemos um caso aqui, de um jornalista, uma pessoa conhecida, uma pessoa que já exerceu até cargo público aqui em Anápolis, que foi candidato a vereador, nem a mulher dele votou nele. Ele descobriu, porque na urna que ela votou, não tinha nenhum voto para ele. Deu de voto, doutor? Não deu. Não? Eu acho que naquela época, ainda era da época que contava os votos na mão, o pessoal falou, não, isso aí deve ter alguém errou, tava escrito, o seu nome não estava bem escrito, ela deve ter uma letrinha não muito boa, e não conseguiu ler direito. E quanto à mudança de partido, como que ficou? Permanece da mesma forma, né? O partido continua sendo o dono do mandato, caso o cidadão mude de partido, ele perde o mandato, a não ser que ele aponte uma justa causa, ou seja, que haja modificação no estatuto, que haja modificação na orientação política do partido, contrária àquilo que defendia antes. Existem algumas questões que podem ser levantadas para ser discutidas para possibilitar que esse cidadão saia do partido. Mas são situações bem pequenas, poucas, não é um pouco complicado hoje sair do partido. Mas tem o tempo certo, se a pessoa quiser fazer a mudança, tem uma data certa? Para candidatar, o cidadão tem que estar afiliado até 180 dias antes da data das eleições, ou seja, 6 meses. Seria mais ou menos, a eleição deve ser no segundo domingo de outubro, deve ser no comecinho de abril. Abril, Aí ela tem que se filiar a um partido. Isso. E para mudança, se ele já está na ativa, como que ele... Da mesma forma. Da mesma forma, né, tem 6 meses tem também. 6 meses. Tanto é que nesse período aí permitido pela legislação, não caracteriza ferimento o cidadão está indo contra o partido. Se ele, nesse período, ele pode fazer a transferência para um outro partido, sair do partido, não perde o mandato. Não perde. É uma forma que se buscou para possibilitar que o cidadão que não está satisfeito dentro do partido, que
que passa a não defender mais aquelas ideias do partido, ele possa transferir do partido sem perder o mandato, desde que ocorra naquele momento em que a lei declara que há a possibilidade do cidadão transferir. Certo. Doutor Carlos Alberto Lima, essa fidelização, o cidadão, vamos pegar assim, aleatoriamente, ele é vereador na cidade X, aí tem uma votação importante, ele vota com a sua consciência ou com a ordem do partido? Aí é uma questão complexa. Nós temos uma situação seguinte: se o partido reunir com os seus membros, inclusive com aqueles que exercem cargo na Câmara Municipal, e definir que o partido, naquela questão específica, vai votar de determinada forma, todos são obrigados a cumprir. Agora, se o partido não orienta, se o partido não sacramenta isso num documento, numa reunião do diretório, numa reunião da equipe, de todo o grupo partidário, aí o cidadão está livre para fazer Abre mão. Abre mão. Agora, se o partido realmente tomou esse cuidado para não, nessa questão aqui específica, nós temos que nos posicionar dessa forma, aí todo mundo... E lá na hora o cidadão mudar de opinião, pode ser lá para o Conselho de Ética, vai? Aí vai todos, se você pegar o estatuto dos partidos, todos tem os conselhos de ética, tem a forma de você proceder, o processo de exclusão do cidadão, ele corre o risco de cair no Conselho de Ética partidário, ser excluído e com sua exclusão ele perde o mandato. Que isso? Por ofensa a uma decisão coletiva do partido. Hoje eu estou te atropelando, hein? Parece até que combinou. Falou assim, eu vou... Vai ter que colocar um semáforo aqui. Luzinha Verde. Pode falar, José. Eu que te atropelei. Deixa eu ver se eu você estava falando. Quando o senhor falou do quantitativo, quem já é reeleito, vários mandatos, leva vantagem. Com toda certeza, né? Se a gente for observar quem exerce um cargo como de vereador, como de prefeito, vice-prefeito, ele tem uma visibilidade maior. A atuação dele, ela é acompanhada pela população. Você observa, por exemplo, o caso da Câmara Municipal de Anápolis. As sessões são transmitidas pela emissora de rádio, pela TV, pelo YouTube, pelo Instagram, uma exposição Facebook. na mídia. Então, há uma exposição muito grande. Além disso, ele ainda tem uma equipe, a Câmara tem uma equipe que divulga os atos, os trabalhos realizados pelos vereadores, fazendo com que essa exposição seja ainda maior. Então, claro, lógico, ele tem tendo maior visibilidade, teria, logicamente, maior sorte e maior possibilidade de sucesso numa eleição. No entanto, nós notamos que cada eleição aparece sempre um cidadão que a gente fala assim, mas como é que esse cidadão se elegeu? É o trabalho social dele, é o trabalho dele na comunidade, é o trabalho dele no futebol, é o trabalho pessoal daquele candidato. Então, isso não é um impeditivo para que o cidadão se eleja. Você se elege sendo um cidadão famoso, conhecido, e se elege também tendo um trabalho que ninguém vê, um trabalho de formiguinha ali, que aparece, né, como a Lana fala aqui, um trabalho prestado para a comunidade. Verdade. Com a larga experiência que o senhor tem, como é que o senhor vê as costuras políticas na eleição para governador do estado de Goiás? O doutor Mauriti Escobar, de saudosa memória, ele tinha uma fala que era, toda vez que a gente estava sentado ali na sala dele conversando, ele falava o seguinte, daqui até as eleições é muito cafezinho e muito pão de queijo. Verdade. Enquanto tiver cafezinho e pão de queijo, tem conversa. Enquanto tiver conversa, tem possibilidade de se construir. Verdade. E é o que a gente está observando. O que está acontecendo hoje? Até festinha de quitanda do boteco da lá tem presença de alguém que é candidato. Por quê? Ele precisa estar presente, ele precisa estar mostrando. E isso faz com que esse procedimento ele vai se alargar, ele vai aumentar daqui para frente. A partir de janeiro, ninguém vai encontrar mais pretenso candidato, alguém que quer reeleger ou quer se eleger, sentado no boteco tomando uma cervejinha. Ele vai estar correndo, passando em todos os botecos do bairro, para ir para o outro bairro, para ver se faz 3 a 4 bairros por dia. Porque é o natural da campanha eleitoral. É a grande verdade que você acabou de falar. Viu? E nas datas? De novo, né, José Augusto? É porque o nosso tempo está... Agora interviu, né? Agora você que interviu. Foi. Ele está melhorando. É porque o tempo aqui, o Darlan já deu um aviso. Teve alguma mudança nas datas das eleições? Não, a data das eleições o primeiro turno vai ser no primeiro domingo do mês de outubro e o último no de posse. domingo. E das a posse vai haver modificação entre a posse do
governador e do presidente para que os deputados, esse tipo de coisa assim, possam comparecer. Vamos tomar posse, se não me engano, eu não lembro assim, as datas corretas, mas houve uma modificação que era uma cobrança, inclusive, porque era muito corrido. Você, de manhã, tinha que dar posse ao governador, aos deputados estaduais. À tarde tinha a posse na Câmara Federal e depois a posse do presidente da República. Então, para poder compatibilizar isso aí, dividiu essas datas, fazendo com que... Mas é questão de um ou 2 dias só de diferença, não é uma questão assim que vai modificar, eu me lembro, no passado, a posse era realizada no final de fevereiro. Dia 1º, né, de janeiro? Não, dia 1º, é isso. Atualmente é 1º de janeiro, mas bem anteriormente era em março, se não me engano, na primeira semana de março. Foi março. José Augusto, faça suas considerações finais e eu vou te passar para você finalizar aí com o doutor Carlos. Agora você permitiu que ele fale. Pois é, você viu? Quando ele não puxa meu tapete, eu tenho que puxar o dedo. Tá certo. Doutor Carlos Alberto Lima, chefe, é assim. Isso é democracia, né? Mas chefe é assim ali, ó. Chefe tem que ser desse jeito. Não sei de quê, né? Com X maior. Eu quero acreditar, tenho certeza, como nós ficamos satisfeitos, o nosso telespectador também, quando você traz uma pessoa que tem um vasto conhecimento e uma experiência irreparável. Então, nesse programa, nós queremos agradecer por o senhor ter aceitado mais uma vez o nosso convite. Dr. Carlos Alberto Lima pôde levar até o nosso telespectador uma gama de informações. Doutor, muito obrigado. Quero deixar o microfone para as considerações finais do senhor. E aproveitando, estamos no meio de dezembro, doutor, manda uma mensagem natalina para o povo de uma forma geral, por favor. Eu que agradeço a oportunidade. Eu sou um cidadão que nasci aqui em Anápolis, tenho 61 anos vividos aqui na cidade de Anápolis, sempre trabalhei, morei aqui, estudei no Grupo Escolar Jardim Salomão, onde eu fiz o antigo primário, depois fui fazer o ginasial ali no Colégio Estadual, segundo grau no Colégio Estadual, formei aqui na Faculdade de Direito, apenas as pós-graduações que eu tive que fazer fora, porque naquela época não tinha. E a cidade é uma cidade que eu gosto, eu vi ela crescer, eu vi ela se transformar nessa megalópolis que é hoje, e eu gostaria que a cidade continuasse nesse ritmo, que crescendo, mas permanecendo com esse clima de uma cidade pequena, uma cidade do interior. Eu desejo a todos os nossos espectadores, a população de Anápolis, que o Natal deste ano seja melhor, seja de confraternização, que a gente possa realmente dar uma atenção especial à finalidade do Natal, que é exatamente um momento de a gente olhar um pouquinho para o nosso próximo, para as pessoas que estão tendo necessidade, e que, se for possível, a gente puder ajudar algumas pessoas, dar um conforto maior para algumas famílias, porque nós estamos passando por um momento de uma pandemia, por um momento de que temos aí uma crise humanitária muito grande, e acho que qualquer esforço que a gente fizer para ajudar um amigo, um parceiro, ou uma pessoa estranha que a gente não conhece, mas que a gente vê que está tendo necessidade, é bom. Então, Feliz Natal a todos, um bom 2022, e que as eleições do ano que vem sejam umas eleições que a gente possa, com consciência, votar para que a gente busque alguma coisa melhor para o Brasil. E que o Natal a gente pode dar aquele abraço gostoso, doutor? Não, eu acredito que esse ano a gente vai poder. No ano passado foi complicado. Você passava das pessoas só tchauzinho de longe. E olha que tinha pessoas que você via lá, assim, o cara dava uma tosse e passava para o outro lado da rua. Às vezes ele estava com alguma coisa engasgada, você pensava, já vem Covid aí. Uma alergia, né? Doutor Carlos, você sabe que para a sua presença aqui na programação do Visão Geral foi um presente. Extremamente gratificante. Foi muito bom. E em nome do nosso diretor-geral, que é o Fernando Dutra. Meu amigo Fernando Dutra, conheço de longa data, desde a Coplavem. Então, nós queremos agradecer mais uma vez a sua presença e agradecer também a você, assinante da NET, pela sua audiência. Até a próxima.